Queridos irmãos, é sempre um grande prazer voltar a esta casa de oração. Aqui eu fui criado, desenvolvi no ministério, fui enviado e pela graça e acolhimento dos irmãos, os irmãos cuidaram de nós enquanto estivemos na preparação no seminário. Os irmãos sofreram conosco e também se alegraram conosco, com a minha família. E é sempre um prazer estar aqui, ainda mais anunciar a palavra do Senhor. Eu quero expor nesta noite o texto de Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos capítulo 15, versículo 21. Eu agradeço o carinho e o convite para oficiar o batismo. Agradeço ao pastor por compartilhar conosco essa parte e também o convite para pregar a palavra de Deus. Nos passos de Jesus, queridos irmãos. A palavra de Deus nos diz assim: e obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Queridos irmãos, Susana, eu acredito que alguns ou todos já tenham escutado sobre a história de Susana Wesley. Susana Wesley é considerada a mãe do metodismo. Como assim? Não é John Wesley? O impacto da vida de Susana Wesley na vida de Charles Wesley e de John Wesley foi tão grande que a denominação considera como uma força imperatriz, uma força impulsionante na vida de John Wesley e de Charles Wesley, para eles serem o grande avivalista da Europa naquele período, no seu período. Essa mulher, junto com Samuel Wesley, cuidaram, disciplinaram, orientaram, pastorearam 19 filhos. Em meio a uma civilização de escassez, de promiscuidade e imoralidade. O impacto dela, o impacto desse casal, criando seus filhos, lhes legou um canal de bênção para uma nação. Olha que tamanho e aonde pode chegar pais que zelam pelo cuidado da teologia nos seus lares. Famílias fortes, igreja forte. Famílias fortes, uma nação forte. E é por isso que eu quero pensar acerca desse texto com os irmãos e refletir acerca dos passos que nós temos, nos passos de Jesus, o que nós podemos colher. Nos passos de Jesus, eu tenho uma obrigação pessoal. Nos passos de Jesus, eu tenho uma transformação. Nos passos de Jesus, eu tenho uma bênção. Nos passos de Jesus, eu tenho uma obrigação pessoal. Nos passos de Jesus, eu tenho uma transformação pessoal. Nos passos de Jesus, eu tenho uma bênção. Ao olharmos para esse texto, você perceberá que esse que carrega a cruz, Simão Cirineu, ele é de uma região que fica hoje atualmente Baidá, na Líbia, no norte da África. Então é como se você estivesse aqui em Jerusalém, desce rumo a Gaza, nesse caminho que até hoje é usado, desce rumo a Gaza para o Egito, passa o Egito, segue sentido a África. Ele está indo nessa direção, sentido a África. E ele está a 1.600 aproximadamente quilômetros de Jerusalém. E havia, dentre os sirineus, os judeus, e por causa das festividades, eles estavam em Jerusalém. Essa é a nossa ideia principal com o termo Simão Cirineu. Ao olharmos para esse homem, ele é um daqueles que cultuam nas festividades judaicas, e ele sai do seu lugar. Ele sai de um lugar longínquo, 1.600 aproximadamente quilômetros, percorre esse longo caminho para servir, para ali obedecer à lei, para ali servir nas festividades dos pães asmos e da Páscoa. Provavelmente ele estava nesse momento
passeando ou indo visitar parentes, isso é uma das possibilidades mais propícias para a ideia, para esse Simão Cirineu. E ele tem aqui, agora recebe uma obrigação. Esse que vem para cultuar, ele está cumprindo a lei, ele está debaixo dessa lei que nos impulsiona a oferecer obras ao Senhor. E essa obra debaixo de uma legislação. Você perceberá que aqui, neste momento, no tempo da Páscoa, nós tínhamos essa comunidade judaica espalhada por todo o mundo conhecido, por todas as províncias romanas. Eles, da diáspora, da dispersão antes de Cristo nascer, houve uma perseguição. Antíoco Epifânio e muitos outros, perseguindo a igreja, eles espalharam. E esses judeus agora, nas semanas de festividade, retornam para a sua casa. Olhe lá em Atos. Pedrão, lê para mim Atos 2:10. Presbítero Pedro, leia para nós Atos 2:10. Esses estão caminhando, esses estão vindo às festividades, e no Atos 6.9 nós vemos que havia sinagogas em Cirene. Essa região então produz pessoas que adoram, pessoas que estão debaixo da lei judaica, que estão vivendo no seu religiosismo, e eles estão caminhando em meio às festividades judaicas. O que nos parece, queridos irmãos, que Simão Cirineu era alguém religioso e que tinha boas obras perante a lei judaica. Só que, no entanto, algo diferente aconteceu. Debaixo dessa obrigatoriedade legal, algo mudou. O termo bíblico para obrigação é um ato judicial, um ato que vem pelo próprio impulso da lei romana, em que eles poderiam tomar alguém que não era cidadão romano e tomá-lo para executar uma tarefa, se tornar um serviçal, um servo de Roma. Então eles tomam ali Simão Cirineu e conduzem ele e obrigam, na verdade, não é conduzir, aqui o termo é obrigação, torna-lhe obrigado suportar o peso daquela cruz. Então nós temos uma obrigação imposta pela lei romana, como um escravo, de carregar aquela cruz. O que nós podemos observar com isso, queridos irmãos? Que aquele que carrega aquela cruz, que é devidamente nossa, aquele que carrega aquela cruz, que era realmente para nós, ali é um quadro perfeito do que eu e você precisaríamos passar se Cristo não sofresse em nosso lugar. Aquele é o quadro perfeito, é a imagem mais real que nós temos de que aquela cruz era para nós. Há muitas mensagens, nós já escutamos que a cruz era para Barrabás, pesada, não da estatura de Cristo. A cruz foi carregada por Simão Cirineu. Ele recebe essa obrigatoriedade, se torna escravo da lei. Ele era escravo da lei, porque escravo da lei para oficiar, para servir e para cultuar ao Senhor com as suas obrigações. Ele também agora se torna escravo da lei romana, e ele vai servir ali como servo, sustentando, apoiando aquele madeiro, e guiando e sendo guiado, na verdade, para o Gólgota. Queridos irmãos, nós vemos aqui uma obrigatoriedade, e quando nos deparamos com isso, percebemos que o nosso fardo, que a cruz que era para nós, nós começamos a vê-la em Cristo, Ele suportando. Nesta caminhada ao Gólgota, Ele vê sobre outra pessoa a obrigatoriedade, a lei sendo a punição. Ele observa aquele ato e reconhece e vê sobre aquele que está ali fragilizado, perfurado, ensanguentado, as marcas de Simão Cirineu que deveria levar. Ele, nessa obrigação, ele vê que a caminhada é árdua, ele reconhece que o peso é muito forte e precisa então
auxiliá-lo, auxiliar Jesus, mas ele começa a perceber que essa caminhada é longa, é penosa, é árdua e essa cruz está pesada. Simão Cirineu, queridos irmãos, está debaixo de uma obrigatoriedade. Mas quando nós que reconhecemos aquele que nos salvou, Cristo Jesus, que levou realmente, que suportou a cruz, o peso, a angústia, a separação total de Deus, que ele, o divino humano, que suporta sobre ele todas as nossas aflições, nós percebemos que agora foi trocada a nossa obrigatoriedade. Queridos irmãos, agora nós não temos mais uma obrigatoriedade legal, uma obrigatoriedade de obras, de impacto de obras, de servir e caminhar e peregrinar com as nossas forças. Nós agora não temos uma obrigatoriedade legal, judicial, que nos torna escravo à lei do pecado. Agora nós reconhecemos que Cristo nos salvou. E ele, tirando essa escravidão, tirando essa obrigatoriedade legal, nos coloca na pessoa dele, que agora o fardo se torna leve. E a escravidão se torna, quebrada, a escravidão é quebrada. Agora, sob Cristo, nós nos encontramos com um fardo suave e leve, mas não quer dizer que nós ficamos sem fardos. Queridos irmãos, nós precisamos entender isso, que há obrigatoriedade, há uma responsabilidade pessoal que nós devemos diante de Deus. Diante de Deus, o crucificado, diante de Deus, o ressurreto, nós temos uma obrigatoriedade, que é obedecer a sua palavra, que é adorá-lo junto com o seu povo, que é cuidar das nossas famílias, que é zelar pelo conhecimento e crescimento dos nossos filhos, que é desfrutar desta bênção e agora dessa paz que é dada a nós, que antes estávamos debaixo da mão de Deus punitiva, nos culpando por causa dos nossos pecados. Agora a mão de Deus está nos acolhendo como filhos e nos torna mais próximos dele, ao reconhecer que esse realmente é o Senhor libertador. Queridos irmãos, existe uma obrigatoriedade, isso se chama uma responsabilidade humana. Essa responsabilidade humana é de adorar o Deus verdadeiro. Qual o fim principal do homem? Qual o fim principal do homem, igreja? E alegrar-se nele para sempre. Nós temos uma obrigação, e essa obrigação agora é de render graças ao Senhor, porque Ele sofreu aquela cruz, aquela pesada cruz que nós deveríamos sofrer. E nós temos essa obrigação de adorá-lo em todo o tempo. Nós temos a obrigação de conduzir a nossa família. Nós temos a obrigação de servir ao Senhor. Agora não mais servir a lei e a escravidão do pecado, mas servir de bom grado a Cristo. Servo, doulos, que nós temos nas Escrituras, queridos irmãos, é realmente escravo. Agora nós não somos escravo, a ideia de escravidão do pecado, mas agora libertos por Cristo, passamos a servir ao Senhor em ato de gratidão. Por isso, o primeiro ponto, nós temos uma obrigação pessoal. Nos passos de Jesus, nesses passos, nessa via cruz, nessa via dolorosa, nós encontramos o nosso Salvador. Ao olhar para Ele pendurado, nós encontramos o nosso Salvador. Ao encontrá-lo ressurreto, nós encontramos o vencedor. E nós somos vencedor porque cremos em Cristo Jesus. Mais que vencedores são aqueles que creem em Cristo Jesus. Por isso, há uma obrigatoriedade para aqueles que creem em Cristo Jesus de serem obedientes aos seus decretos, à sua palavra, de confessarem os seus pecados, se arrependerem. E por isso nós chegamos a um segundo ponto. Eu tenho uma transformação. Queridos irmãos, no meio dessa caminhada, em algum momento deles, ao olhar para o seu lado e ver aquele agonizando, o sangue derramado no chão, suas gotas sendo derramadas sobre essa terra, aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que estava ali sofrendo e intercedendo pelos seus algozes, os seus acusadores, em algum momento, esse homem foi regenerado de seu coração e ele viu a completude da lei de Deus na pessoa, na verdadeira pessoa, na verdade e vida. A verdade transforma a vida de Simão Cirineu.
A verdade revelada é a própria pessoa de Cristo Jesus. E quando ele se depara com o verdadeiro, aquilo que era nebuloso do Antigo Testamento, quando ele encontra o verdadeiro, aquilo que era um sinal ou um símbolo como o cordeiro imolado, quando ele encontrou a verdade na pessoa daquele que sofria e não se esquivou da vontade de Deus, não se retirou por benefício próprio, mas sofreu a cruz, sofreu a penosa cruz em nosso lugar, ele foi transformado. Por isso, queridos irmãos, nos passos de Jesus, eu sou transformado, eu tenho uma transformação. E essa transformação precisa ser evidente, essa transformação precisa ser visível, essa transformação que vem da regeneração de dentro para fora, transforma o seu modo de falar, transforma o seu modo de agir, transforma a sua fidelidade, transforma o seu caráter e lhe conduz ao caráter de Cristo Jesus. Perceba, nos passos de Jesus, eu tenho uma obrigação em obediência a esse ato grandioso, porque é responsabilidade minha. O ato de salvação, o ato de escolha, o ato da salvação desses pequeninos não é obra nossa, é obra da regeneração de Deus. Por isso a minha obrigação é adorá-lo, porque ele fez grandiosa obra sobre nós. Nos passos de Jesus eu tenho uma transformação, e essa transformação nos conduz a um novo caráter, a desenvolver o fruto do Espírito, a ter longanimidade, benignidade, paz, alegria e tudo o demais que é descarregado pelo fruto do Espírito, pelo Espírito Santo sobre nós. Essa obrigação da lei judaica e essa obrigação da lei romana conduziu Simão Cirineu à presença do verdadeiro. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Muitas das vezes, as circunstâncias difíceis querem massacrar o seu coração. As dificuldades da vida, as dores do contexto, das doenças, as enfermidades, ou as dificuldades que passamos, e ela é um fardo. Deus nunca falou, o nosso Senhor Jesus Cristo nunca disse que seria retirado o fardo, mas o fardo seria mais leve, porque o Consolador está conosco. Ele nunca disse que nós não passaríamos por aflição, mas ele disse que nós teríamos a presença dele sobre nós. Por isso, queridos irmãos, por muitas vezes, os contextos difíceis, as circunstâncias árduas, a disciplina lhe conduz à presença e a pedir socorro para esse Deus, para reconhecer quem realmente levou as nossas enfermidades. Nos passos de Jesus, eu tenho uma obrigação pessoal. Nos passos de Jesus, eu tenho uma transformação libertadora. E nos passos de Jesus, eu tenho uma bênção. Quando a nossa vida é transformada, o primeiro lugar que é percebido, aonde que é? Aonde é o primeiro lugar que nós percebemos uma mudança transformadora? Quem é mais próximo de nós? Quem que fica ao nosso redor? Quem que sente? Quem que está ali vendo diariamente e sabe quem você é realmente? Quem, igreja? Pode falar mais alto. Hã? A família. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 16, versículo 13. E você perceberá que a vida de Simão Cirineu foi transformada. E você verá que o impacto dessa transformação em reconhecer a verdade e a vida em Cristo Jesus transformou a sua família. E a sua família serviu com grande ímpeto, com grande bênção no meio do povo de Deus. Abra lá em Romanos 16, versículo 13. Todos em uma só voz. Romanos 16, versículo 13. 1, 2, 3. Saúdem o Rufo, eleito do Senhor, igualmente a mãe, que também tem sido minha. Simão Cirineu. Ele é pai de Rufo. E a sua esposa foram impactados com a transformação. E aqui é diferente, queridos irmãos.
nós estamos falando de alguém do Oriente Médio, pai de Alexandre e de Rufo. Esse Rufo tem um registro na carta de Paulo aos Romanos, dizendo que este e a sua mãe são valorosos para a vida cristã. Serviram ao ponto de Paulo a chamá-la de mãe. A transformação é reconhecida. E você deve estar pensando o seguinte: que transformação é essa? Vamos pensar naqueles que ouvem o Evangelho, que reconhecem Cristo Jesus, e eles são transformados aqui em nosso meio. Mas pense bem naqueles que são transformados e têm um encontro com Cristo Jesus no Oriente Médio. Em meio a uma perseguição ferrenha, dura. O que você acha? Você acha que a transformação foi algo simples e ele ficou pensando assim: será que é verdade? Será que eu vou adorar esse Senhor, Jesus Cristo? Será que eu vou caminhar nessa direção? Eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Eu não vou confessá-lo por enquanto. Eu não vou professá-lo diante da igreja que ele é o meu Salvador. Eu não vou levar os meus filhos crentes que ele é filho da aliança. Eu não vou fazer isso. Eu vou esperar mais um pouquinho para ver se de fato as coisas são assim. Nós estamos falando de uma pessoa que é do Oriente Médio, queridos irmãos. Na verdade, da África. Nós estamos falando de alguém que está em lugar onde tanto o império vai começar a perseguir, tanto o contexto religioso vai perseguir, e nós temos um impacto na vida da sua família. Por isso, você casal, que hoje professaram diante da igreja tudo aquilo que foi prometido, vocês têm árdua responsabilidade, assim como toda a igreja tem uma árdua responsabilidade, de obedecer a Deus e de mostrar essa transformação, vivendo de modo a agradar a Deus, vivendo de um modo a confessá-lo na sua casa e diante do mundo, que Ele é o seu Senhor e Salvador. E sirvam ao Senhor com temor e tremor. Temor e tremor. Com reverência e respeito, com dedicação, com zelo. E você também verá as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a sua vida e a sua família. Susana, por um longo período, e você pense bem, nós estamos falando de um casal, Samuel e Susana, pregando diariamente para os seus 19 filhos. Numa época em que a palavra de Deus, toda a dificuldade de pregação, mas a sua vida de oração, a sua dedicação, fez com que Charles Wesley e John Wesley fossem os grandes avivalistas da sua época. Isso pode acontecer hoje de novo. Creia nisso. Creia e se obrigue e perceba o impacto que esse evangelho faz em nossas vidas, na nossa transformação, para vivermos diariamente com fidelidade, nunca abdicando, nunca renegando, nunca negando, na verdade, a palavra de Deus, mas impondo, mas ensinando, passo a passo, aos nossos familiares, aqueles que estão mais perto de nós, a começar em nós. Simão Cirineu, na sua trajetória, nos passos de Jesus, ele viu e reconheceu a verdade e o seu libertador. Simão Cirineu, nos passos de Jesus, ele foi transformado. Simão Cirineu, ao ensinar sobre a verdade do Cristo ressurreto, a sua família foi transformada e serviu como bênção. Isso é uma marca para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Foi assim com Simão Cirineu, foi assim com a sua esposa, foi assim com o seu filho, Rufo, foi assim com Susana Wesley e Samuel Wesley,
Foi assim com Mônica, a mãe de Agostinho, que durante quase toda a sua vida orou para que aquele servisse ao Senhor, e ensinando e sempre labutando contra as argumentações pesadas de Agostinho. E ela falava: o Senhor lhe dará a resposta, o Senhor lhe dará a resposta. E o Senhor falou com ele, ele teve a sua vida transformada e foi um dos grandes pais da igreja. Irmãos, creiam que os filhos da promessa podem se tornar grandes homens e mulheres de fé e obediência a partir da nossa obrigação de responsabilidade diante de Deus de servi-lo para a glória e em amor do nosso Salvador. Que Deus abençoe a igreja e que cada dia mais conheçamos o verdadeiro Cristo Jesus, para termos diante dele, recebemos essa grata, esse fardo tão suave e leve, essa responsabilidade que é tão maravilhosa, que é de adorá-lo, que é de se alegrar dele, ter alegria dele. Então, ao passo que você adora, ao passo que a sua família adora, você também é preenchido de alegria. Ao passo que você é transformado, você é edificado e tem um contentamento santo e uma alegria e uma vigilância em meio aos contextos difíceis. Ao passo que você adora, você recebe de Deus as bênçãos dele. Creia nisso e sirva ao Senhor em todo o tempo. Deus abençoe a igreja.